Olá, irmãos de Ideal Espírita, nós que nos encontramos mais uma vez nessa plataforma aqui em que quase todo o movimento espírita está usando o YouTube para a divulgação da doutrina espírita, e com coração assim, com muita satisfação, coração mesmo forte para isso, eu, Alexandre e Thalita faremos coletivamente uma palestra sobre mortes coletivas. Acreditamos e esperamos que vocês possam gostar da forma como o Espiritismo trata essa questão. Valeu? Como manda o protocolo, Thalita vai fazer a leitura da página e depois eu farei a prece. Ok, meus irmãos? Nos encontramos já já. Bom, nós vamos ler a página do livro Ceifa de Luz, do livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo é o 37, Supercultura e Calamidades Morais. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Jesus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças: o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, os conturbariam. Espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Pensando no meio nazarenos, trazendo a nossa tela mental a imagem que Jesus, como cada um gosta de ter, e falar com Ele. Querido Mestre Jesus, nós que nos encontramos mais uma vez nesse desafio, Senhor, de divulgar a Sua doutrina, a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação, o Consolador prometido por Ti há mais de 2000 anos, para que possamos, Senhor, de alguma forma, definitivamente, largarmos o mal, largarmos a escuridão
que nos encobre espiritualmente e fazermos, cada um de nós, o parto para a luz, Senhor, o parto para o norte do bem, o parto para aquilo que o nosso Pai nos destinou como uma grande herança espiritual, como co-criadores. Pedimos, Senhor, a Tua inspiração, a Tua bênção para esse momento, a bênção nas palavras, Senhor, para que possamos atingir o coração das pessoas, não pela nossa vaidade, Senhor, mas apenas como um portador, como um intermediário dessas informações, que em primeiro lugar certamente serve para nós. Pensemos no bem e gostaríamos, Senhor, que abençoasse a todos os irmãos do Espiritismo, a todos os irmãos das casas espíritas e principalmente da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, que de uma forma muito carinhosa e muito legal nos convidou para fazer essa palestra. Fique conosco, mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Bom, para a gente iniciar essa exposição sobre esse tema tão complicado, né, de entendimento para a gente, que são as mortes coletivas, a gente vai trazer mais ou menos o que seria, né, a definição de mortes coletivas. Normalmente, quando acontece essa morte coletiva, são coisas catástrofes, são situações que acontecem onde você tem a morte de muitas pessoas. Pode ser um furacão, um tsunami, diversas coisas. E aí, quando isso acontece, normalmente causa um clamor, causa uma situação na coletividade, né, em todo mundo que assiste aquilo, que fica perplexa. Nossa, quantas pessoas morreram? Nossa, mais de 200 pessoas, mais de 500 pessoas, mais de 1.000 pessoas. E essas são as mortes coletivas, né? Como o próprio nome diz, você não tem uma única morte, você tem diversas situações, uma situação que traz diversas mortes, todas ao mesmo tempo ou num momento muito próximo ali, e que você acaba se vendo diante de enterrar um parente, um conhecido, um amigo, uma pessoa muito próxima que morreu com tantas outras, e aí você acaba tendo muitas pessoas naquela situação, todas vivenciando aquele mesmo drama, né? Pode ser um acidente, pode ser como um fenômeno da natureza que aconteceu, pode ser N situações que vão trazer à tona, que vão trazer para a gente esse conhecimento da morte coletiva. E não raro aqui no mundo a gente verifica isso acontecendo. Sempre tem situações de mortes coletivas que não precisa ser também a morte de mais de 500 pessoas, né? Mais de 200 pessoas. Não, às vezes, sendo 20, 10 pessoas, acaba sendo uma morte coletiva, porque são muitas pessoas ali que estão passando por aquele drama. Só a título de exemplificação do que seria, né, que seriam essas mortes coletivas, a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, a Boate Kiss, que é no Rio Grande do Sul, que a boate pegou fogo, né? Trouxe um clamor nacional muito grande, porque eram jovens que estavam ali na flor da idade, nos seus 20 anos, 30 anos, curtindo aquele momento com os amigos, um momento de festa, um momento que deveria ser simplesmente de alegria e que, por conta do fogo que pegou na boate, que não conseguiram sair, tudo aquilo que nós vimos já em todos os noticiários, muitas pessoas morreram. Muitos jovens morreram. E aí a gente para pensar assim, nossa, quantos jovens, quanta vida ainda tinha pela frente, quantas realizações eles ainda tinham, estavam iniciando os estudos, a carreira, o trabalho. E isso causa realmente um clamor muito grande, isso causa realmente um questionamento interno de por que aquelas pessoas, por que aqueles jovens, né? Pessoas que têm uma vida inteira pela frente. Outro exemplo
A peste negra, que abalou a Europa no século XIII, que aí foram muitas mortes, independente de idades, né? Jovens, velhos, crianças, morreram por conta da peste negra. Outros exemplos recentes, o naufrágio, né? Naufrágio dos refugiados. A gente sempre assiste na televisão os refugiados de diversos países fugindo das guerras, fugindo das situações calamitosas nos seus países para outros países, para poder conseguir ter uma vida digna naquele lugar. E não raro acontece deles fugirem pelo mar, com pessoas que querem só ganhar o dinheiro deles, que colocam um monte de gente num barquinho e leva. E aí quando chega na metade do caminho, o barco afunda e essas pessoas acabam morrendo. Elas só estavam em busca de uma vida melhor para elas, para os filhos, para os familiares. E aí elas acabam não conseguindo chegar a um novo lugar para essa vida melhor. Outro exemplo é o edifício Joelma, em São Paulo, que pegou fogo em 74. Muitas pessoas morreram. Impactou também o noticiário, da mesma forma como aconteceu com a Boate Kiss, né, que foram muitas pessoas que foram vítimas desse incêndio. Mais recente, e que ainda estamos vivenciando, a pandemia de Covid, que mais de 3 milhões de pessoas morreram. E isso a gente às vezes para pensar, né? Nossa, não foi só o idoso, não foi só o velhinho que morreu. Não, foram jovens, foram pessoas novas, pessoas que às vezes não tinham problema nenhum de saúde, mas que pegaram a doença e que por conta das complicações dela não resistiram. A pandemia é um exemplo atual de morte coletiva, né, como aconteceu em Manaus, né, por conta de oxigênio, enfim, que a gente via diversas pessoas sendo enterradas no mesmo dia. É uma morte coletiva. Outra que também abalou muito o Rio de Janeiro, especificamente na cidade de Niterói, foi o incêndio do circo, que aconteceu em 61, em dezembro de 61. E esse incêndio provocou a morte de um monte de crianças. E aí a gente volta a pensar da mesma forma que a Boate Kiss, né? Um monte de jovens tinham uma vida pela frente. No caso do circo, a mesma coisa, eram crianças. E a nossa tendência é falar, mas são crianças, nunca fizeram mal a ninguém. Por que isso aconteceu? Por que elas foram vítimas desse incêndio tão triste? Por que isso aconteceu com elas? E é muito comum, né? Quando nós nos deparamos com esses acontecimentos, que eles fogem ao nosso controle. O fogo, o acidente, desastre natural, foge do nosso controle. A gente não tem como ali resolver na hora. O fogo a gente tenta apagar, mas se a pessoa está lá dentro e a gente não consegue entrar, você não vai conseguir resgatar. Se a pessoa fica desesperada e pula, você não vai conseguir salvar. Um desastre natural, um tsunami, você não tem como tentar salvar porque você vai junto. A gente não tem como. Então, quando a gente se depara com isso, a gente para pensar na fragilidade da vida humana, né? na fragilidade, nossa fragilidade aqui na Terra, enquanto encarnados. A gente para pensar sobre isso e sobre por quê. Por que isso aconteceu? Por que essas pessoas sofreram? Por que eu estou sofrendo junto com alguém que perdeu a outra pessoa também, né? E é difícil a gente compreender os motivos dessas tragédias coletivas, né? Porque elas nos chocam, elas trazem dor, trazem sofrimento. Como eu falei, muitas vezes a gente olha e fala assim, mas gente, eram crianças, eram jovens. Por que aconteceu isso com eles? E aí vamos continuar conversando um pouquinho e refletindo um pouquinho sobre isso, de por que nos chocam tanto, por que trazem tanta dor e o que o Espiritismo fala sobre essas mortes coletivas. Então, meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo coletivo aqui, a questão que vem é o seguinte: o que diz o Espiritismo sobre o propósito desses fatos ocorrerem? É o acaso? A destruição é uma lei da natureza? Então, o que ele está dizendo?
que nós, enquanto espírita, diante desses fatos todos que nos impactam, nos abalam, né? Não tem como, a gente tem que ser muito duro do coração para isso não atingir a nossa sensibilidade, e às vezes o drama chega até nós, né? A gente fica pensando, e a doutrina espírita? O que ela fala dessas questões? E aí Kardec não deixou de perguntar sobre isso. Antes da questão de Kardec, temos que pensar no seguinte: não podemos esquecer, ou seja, todo o assunto que nós tratarmos aqui na pauta do Espiritismo, nós não podemos esquecer dois elementos, dois fundamentos, duas situações que é sempre tratado no Espiritismo. Uma é, vivemos num mundo de provas e expiações. Não podemos esquecer que ainda estamos nessa categoria de mundo de provas e expiações, onde a predominância material é maior sobre a espiritual, né? A característica desse provas e expiações é isso. Então é por isso que a gente vê e sente e vive e pratica também muitos erros, ou seja, tem muito mais, o mal aparece mais, está mais em evidência, isso na toda a história da humanidade é assim, do que o bem. Mas o bem vencerá no final, porque isso é uma fase do provas e expiações. Então não podemos deixar essas questões sair da nossa mente, porque para entender todo o outro raciocínio da doutrina espírita, é preciso a gente levar isso já dentro do raciocínio. Então, na pergunta 728 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte questão: é lei da natureza a destruição? Entenderam? Vocês entenderam? Ele pergunta, é lei da natureza a destruição? Isto mesmo que ele está perguntando. Se faz parte da lei da natureza, se faz parte das leis de Deus, da vontade de Deus, a destruição. E olha o que os espíritos disseram para Kardec. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então eles afirmam que a gente pode entender? Que sim, a lei da destruição faz parte da natureza, faz parte do código divino, né? Para quê? Para que, na verdade, se desconstrua uma coisa para ser reconstruída em outro momento, refeita em outro momento. É o tempo todo assim. Por quê? O que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, quando a gente pensa em destruição, a gente às vezes pensa numa situação de finalização, numa questão de desaparecimento total. Não. O que os espíritos estão confirmando, até que os cientistas do passado e até hoje eles colocam, é que, na verdade, as coisas se transformam. As coisas não se perdem totalmente. Elas só mudam de um estado para o outro. Elas só mudam de uma realidade para outra. Então, a lei de destruição, ela vem com essa finalidade. Ela vem com essa força. E é uma força atuante totalmente no universo. Em todo canto do universo a gente vê isso. Construção e destruição. Nascimento, crescimento e morte. É uma lei da natureza isso. Se é uma lei da natureza, quando a gente olha a questão das mortes coletivas, elas só podem estar dentro dessa relação também, não é isso? É o que a nossa doutrina de fé raciocinada, não podemos esquecer disso, que a doutrina espírita é uma doutrina para fazer as pessoas pensarem e pensar em si, na sua questão espiritual, porque é uma doutrina de fé raciocinada, não é uma doutrina de contemplação, nem de ficar esperando milagre. É uma doutrina de se pensar racionalmente como as coisas funcionam e como nós atuamos dentro
dessas forças e como nós podemos aproveitar essas forças para o nosso benefício do crescimento espiritual, dentro de uma concepção de espírito consciente, né? Um espírito cioso do seu protagonismo, né? Do que ele tem que fazer. É isso que a doutrina espírita traz dentro do conceito de fé raciocinada, ok? Seguindo, aí tem uma outra questão, a 737, em que Kardec faz a seguinte questão: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Ele está perguntando para que objetivo que os flagelos destruidores acontecem, já que é uma lei da natureza, já que é da vontade de Deus. Então, qual seria, fazendo uma nova pergunta, né, ou reformulando, qual seria o propósito de Deus para a humanidade infligir esses flagelos todos? Agora anteriormente, a Thalita falou de várias mortes coletivas, né? Incêndio num prédio, acidente de ônibus que morre todo mundo, as guerras, como atualmente está acontecendo uma aí de maior evidência, terremotos, tsunamis, diversos cataclismos que levam pequenos grupos de pessoas a grupos enormes de pessoas, né? Tem no livro muito bom, por sinal, gente, a gente recomenda, o Há 2000 Anos, que no final lá da vida do senador Publio Lento, que era o Emmanuel, ele morreu num cataclismo do vulcão de Vesúvio em Pompeia. A cidade de Pompeia foi toda soterrada pelo vulcão. Todos que estavam lá naquele momento morreram. Então, ou seja, foi uma morte coletiva. E ali, até no livro, ele traz explicações interessantíssimas com a própria morte, a morte coletiva de todos eles ali. E a humanidade, a história da humanidade, está cheia dessas informações. Sempre aconteceram e está acontecendo no momento, porque nós estamos o quê? Na fase de provas e expiações do nosso planeta. Ainda essas coisas são necessárias. Um dia vai acabar? Sim, um dia vai acabar. No Livro dos Espíritos diz isso exatamente, que vai chegar um momento que isso vai acabar, quando a humanidade se elevar espiritualmente. Mas vamos ver aqui o que os Espíritos estão dizendo nessa pergunta de Kardec. Vou repetir a pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, qual seria o propósito de Deus com os flagelos destruidores? Seria mais ou menos isso: para fazê-lo progredir mais depressa. Olha só, ele destrói para acelerar o nosso progresso. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração? Então, ele vem com esse flagelo para o quê? Para melhorar. Ele destrói uma coisa para melhorar aquilo ali. É dramático? É dramático quando a gente pensa apenas na nossa vida da realidade objetiva, ou seja, só pela visão material que nós temos dessa existência, ou só como se fosse só essa existência aqui, como fosse uma vida só. E aí a gente fica apavorado. Mas quando a gente mergulha na doutrina espírita e vê que nós somos um espírito imortal, o nosso espírito é imortal, o que é destruído e transformado é a matéria que reveste o nosso espírito, aí a gente passa a ter uma compreensão melhor das coisas, ok? E aí ele continua aqui: necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Não é isso que ele está falando? Ou seja, à medida nós estamos evoluindo na humanidade, degrauzinho do degrauzinho. Vocês podem ter certeza, hoje se reclama muito do mundo, né? O mundo ainda é provas e expiações, mas o nosso mundo hoje, do século XXI, já é muito melhor do que o tempo de Kardec do século XIX, que do século XVIII, e lá de trás, lá no século XIII, como a Thalita comentou da peste negra ali, que é a Idade Média, e lá atrás do mundo antigo e da época de Jesus, nós melhoramos
em muitas coisas, melhoramos no conhecimento, nas nossas regras, nas leis, e melhoramos até moralmente em muitos aspectos. Hoje tem muita gente que está propensa ao bem, muitas instituições honestas tratando do bem, coisa que não existia no passado, né? Vamos ser francos, para quem gosta de estudar história, não se encontrava nessa grande quantidade que nós temos hoje. Então é verdade, a humanidade, passando por todos os sofrimentos, ela vai se aperfeiçoando, ela vai melhorando, vai descobrindo até a maneira como evitar esses flagelos, né, com essas mortes coletivas, e aperfeiçoando as suas técnicas de transporte, as suas técnicas de moradia, enfim, de todos os setores. Da saúde, né? Não podemos esquecer que as pandemias e as epidemias, elas forçaram o homem a pensar soluções. Então teve que debruçar na ciência para descobrir a maneira de como se curar ou como se prevenir daquelas doenças. E assim foi, e assim está sendo feito a nossa humanidade, tá? A nossa história. Aí ele continua aqui: precisa que se seja objetivo para que os resultados possam ser a transformação. Ok? É isso que os Espíritos estão nos dizendo aqui. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais ponto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, para que se realize em alguns anos o que teria se exigido por muitos séculos. Olha o que ele está dizendo: que esses flagelos, essa destruição toda, essas mortes todas, elas aceleram o nosso progresso, material e o nosso progresso espiritual. É isso que ele está dizendo. E aí eu me recordo, como um profissional da área de história, que quando acabou 1945, o fim da Segunda Guerra no século XX, a Europa, né, estava destruída, o Japão estava destruído, várias partes do mundo estava bastante destruído por causa da guerra. Mas o que a gente percebe, o que aconteceu, por exemplo, na década seguinte, na década de 50, uma regeneração, uma transformação incrível que a Europa e o Japão, por exemplo, que vamos citar esses dois, passaram, superando todas aquelas destruições da guerra. Ou seja, a guerra acabou naquele ponto de vista, naquela situação, dando uma melhoria muito grande para aquela região. E lógico que as coisas que foram desenvolvidas para a guerra, né, é um paradoxo, a verdade é um paradoxo, as coisas que foram desenvolvidas para a guerra acabaram depois melhorando a vida da população em geral com as novas tecnologias que foram surgidas do advento da guerra. Ok? Então, ou seja, deu realmente uma acelerada aí. E é o que nós estamos esperando hoje, né, gente? Com essa pandemia, com essas guerras acontecendo no mundo, com essa mexida na economia mundial e tudo. Ou seja, alguma coisa está sendo desfeita, alguma coisa está sendo destruída para ser construído um novo, né? Não tem uma ideia exatamente o que é, mas, segundo o Espiritismo, nós estamos dando um outro passo para a nossa melhoria coletiva. Acreditemos nisso. Jesus está no controle. É o que dizem os espíritos superiores. A gente não tem que se apavorar com isso, não, gente. Tem que entender, suportar essas vicissitudes, suportar essas aflições todas, porque é uma necessidade espiritual e material que nós estamos passando. Ok? No Evangelho segundo o Espiritismo tem a parte lá da justiça das aflições, ou seja, porque se acontecem essas mortes todas, esses dramas todos, o que diz o Evangelho sobre isso? O que a gente poderia entender? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos, né, inspirando Allan Kardec, eles vão dizer:
Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. O que está sendo colocado ali? Primeiro, se nós somos espíritas, né? E se nós acreditamos em Deus, e se Deus é onipresente, Ele é cioso, consciente de tudo que está acontecendo, e se Ele é a inteligência suprema, se Ele é infinita bondade, que assim, se é que a gente pode atribuir isso, né? Assim, dar um nome. Por que essas coisas estão acontecendo? Essas coisas estão acontecendo, tem que ter uma causa, tem que ter uma razão. É isso que ele está falando. Então, todas as aflições, sintetizando, ela tem uma razão de ser, tá? Ela tem uma finalidade, ela tem um sentido de existência. Senão, Deus não existiria, ou então Deus não teria esses atributos todos, né? Que aí iria realmente a ideia de Deus desaparecer. Muita gente diz que isso que acontece no mundo é a prova que não existe Deus, né? Isso é lógico, é uma visão muito simplista, muito reduzida, de não entender as coisas atemporal, né? Ou seja, as coisas fora do tempo, além da dimensão do nosso nascimento, né? Do nosso berço e da nossa morte. Tem que entender o lado da casualidade espiritual, a nossa origem espiritual e a nossa condição de espírito imortal. Isso não podemos esquecer nunca. Somos espíritos imortais, destinados, todos nós, à perfeição intelecto-moral, como diz os espíritos. Daí, gente, é lógico que é uma caminhada longa na longa estrada, vamos dizer assim, do burilamento espiritual, do aperfeiçoamento espiritual. A escola de provas e expiações que por enquanto se encontra na Terra, ela é apenas uma escola, apenas uma fase. Um dia essa escola vai ser promovida. Já diz os espíritos que nós estamos vivendo uma época de mudança dessa escola, onde essa escola vai passar a ser uma escola de regeneração, né? Ou seja, de reparo, de conserto dos espíritos que irão ficar aqui. Então, por isso que nós precisamos ter essa confiança, ter a confiança em Deus, ter a confiança em Jesus e crermos sempre que nós somos espíritos imortais, ok? Diante desse pensamento, vem à nossa mente, como ele falou, se tem uma razão, se tem uma causa, tem uma razão, então os espíritos definem duas áreas. As causas anteriores das aflições, vamos dizer assim. Então, como Thalita, anteriormente, aqui na parte dela, ela citou a tragédia que aconteceu em 1961 em Niterói, num circo que pegou fogo, e havia predominante crianças, e as crianças morreram naquilo. Ali foi um impacto total na época, né, no noticiário, que chegou mais tarde aos ouvidos de Chico Xavier e de Humberto de Campos, que Humberto de Campos trouxe à luz explicações daquele acontecimento. E aí Humberto de Campos diz que aqueles espíritos que estavam naquele corpo, naquela presente encarnação, como criança, temos que lembrar que são espíritos imortais e espíritos milenares. Não era a primeira encarnação deles, já vinham diversas encarnações, era uma encarnação de expiação, vamos dizer assim, de uma situação que eles tinham que passar, todos eles tinham que morrer coletivamente, porque eles tinham que resgatar um débito, um compromisso não resolvido
em que eles coletivamente contraíram no 2º século da era cristã, lá em Roma, num circo. Ou seja, eles participaram do flagelo de várias pessoas morreram naquele círculo aí, né? Circo é como se fosse um estádio, tá? É um estádio chamado de circo. E em que as feras, as pessoas foram destruídas lá. Eu não me recordo exatamente como é que foi, mas eu sei que a prática era assim, as pessoas eram mortas com leões, com gladiadores, com outros bichos, queimadas, assim, eram colocados em piras, amarradas em piras e queimadas, etc, etc. E aí essas pessoas participaram, colaboraram, tiveram parte naquele espetáculo, parte naqueles acontecimentos. E aí, no influxo do tempo, da providência divina, da justiça maior de Deus, eles foram situados no século XX, em 1961, no estado do Rio de Janeiro, né? Ali é o estado do Rio de Janeiro, em Niterói, naquele ambiente onde eles tiveram que resgatar todos esses débitos. Então, como diz os Espíritos, se o problema não foi atual, que a Thalita já vai falar sobre isso, ele tem uma causa anterior, ele tem uma razão de ser, entendeu? Eu costumo dizer para todos os meus amigos, todos aqueles que nos ouvem, que na Terra, gente, é uma compreensão que eu contraí do Espiritismo, esses anos todos de estudo, é que na Terra, aqui na Terra hoje, não existe inocente. Na Terra não existe inocente. Ninguém é inocente. Todo mundo tem alguma coisa para reparar e todo mundo tem alguma coisa, com certeza, para aprender. O único que nós sabemos que realmente esteve nessa Terra, na condição que não era inocente de forma alguma, com nenhum problema de débito com a justiça divina, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Tirando Jesus Cristo, até onde eu conheço, todos nós somos espíritos que tivemos, não somos, desculpe, inocentes. Então, todo sofrimento, ele tem uma razão de ser. Todos esses flagelos, todas essas mortes coletivas ou mortes estranhas, que a gente possa dizer, ela existe uma razão de ser dentro da programação espiritual individual de cada um de nós ou de forma coletiva. Ninguém está no lugar errado ou no momento errado. Estamos sempre no lugar certo. É assim que funciona a justiça divina. E é bom até lembrar que a Joana de Anjos costuma dizer, né, que como acontece muito no Rio de Janeiro, não existe bala perdida. Toda bala é uma bala achada, vamos dizer assim, pela justiça divina. Ok, meus irmãos? Tá. Bom, retomando aqui, como o Alexandre já falou sobre as causas anteriores das aflições, que nada acontece sem que tenha um motivo justo para aquilo acontecer, vou falar um pouquinho sobre as causas atuais das aflições, né? Que essa divisão foi trazida no Evangelho, e aí as causas atuais das aflições são aquelas coisas que nos afligem aqui nessa vida, mas que elas foram provocadas também nessa vida. Ele falou sobre as causas anteriores, né, que vêm de débitos de outras vidas sendo recuperados agora, e já as causas atuais são débitos dessa vida e que nós recuperamos ainda nessa vida. Como, por exemplo, até o que traz no próprio Evangelho, fala que quando a pessoa, a união dela, né, um casamento, enfim, ela se acaba, não necessariamente acabou por um débito que aconteceu em outra vida. Não, aconteceu naquela vida mesmo. Então você tem um casamento que de repente não deu certo por situações que aconteceram ali, naquele momento, naquela vida, que aí foram os débitos angariados, vamos dizer assim, naquele momento.
outras situações até de acidentes que podem acontecer, que não necessariamente aconteceu porque você tinha um débito anterior. Não, foi ali que a gente até, eu e Alexandre estávamos conversando antes de iniciar aqui a gravação, e aí ele até comentou, de repente você pegou um ônibus para ir para algum lugar. O motorista podia estar cansado, o motorista podia estar querendo chegar logo na casa dele, ou o ônibus não tinha manutenção, e aí aconteceu um desastre, um acidente que as pessoas morreram, ou parte morreu, parte não morreu, mas aquilo aconteceu nessa vida, não necessariamente tem uma causa anterior. As pessoas que de repente tiveram problemas nas suas vidas, né? Problemas de ordem pessoal, ela tem que parar para fazer uma análise da sua consciência. Que tipo de comportamento que elas tiveram durante aquela vida que pode ter provocado aquela queda dela na vida, né? De repente, não tem nada a ver com... A gente sempre fala, a gente brinca muitas vezes falando, né? Nossa, eu taquei pedra na cruz, eu fiz uma coisa muito ruim em outras vidas para estar passando por isso. Mas a gente precisa fazer o exame de consciência para ver se não foi um vício, uma vicissitude que aconteceu nessa vida ainda, nesse momento ainda, que não tem nada a ver com outras vidas, mas que foram condutas que dia após dia nós fizemos e que chegou a esse final, né, a essa resolução do caso. Mas da mesma forma como todo dia, quando a gente comete um erro, a gente acorda no dia seguinte que pode recuperar aquele erro, acontece na nossa vida. Então, quando a gente acorda, a gente faz esse exame de consciência e vê que nosso comportamento é um comportamento que nos causa aflições, que nos causa problemas, que nos causa prejuízos, não digo prejuízos materiais somente, prejuízos espirituais, que aí sim nós de repente vamos levar para outras vidas, é a partir desse momento que a gente toma essa consciência que a gente então tem que mudar, e a gente tem que então agir para modificar. Nunca vai ser tarde para mudar. Então a gente tem que parar, analisar a nossa consciência, analisar os problemas pelos quais nós estamos passando. Será que realmente não foi nessa vida que eu adquiri aquele problema? Não foi nessa vida que eu tive uma conduta que me levou àquela situação, aquele problema de saúde, aquela situação ruim que eu estou passando? Antes de tudo, antes de culpar, antes de falar que foi em outra vida, que tacou pedra na cruz, que fez qualquer coisa na outra vida, para pensar a sua conduta hoje. Examina a sua consciência hoje. Porque só assim você vai conseguir, dali para frente, modificar, se mudar e realmente falar e assumir, olha, realmente, eu estou fazendo errado, eu estou tendo condutas erradas. Então, a partir de agora, eu não terei mais essas condutas e eu vou me melhorar, eu vou melhorar meu comportamento para, quem sabe, eu consiga mudar essa minha vida e essas aflições pelas quais eu estou passando. Bom, espero que tenha sido proveitoso esse momento juntos, que nós dividimos aqui esse estudo. Espero que tenha sido um momento de muita reflexão, para que nós possamos levar isso daqui para frente em nossas vidas e conseguirmos, né, compreender o que acontece e por que acontece esses desencarnes coletivos. E mais uma vez, eu e também Alexandre agradecemos pelo convite da ABBM, agradecemos, é sempre muito carinhoso e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Agradecemos mais uma vez e esperamos estar sempre juntos nessa parceria, né? E para finalizar, vamos então fazer a nossa prece, né? Fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, aos amigos espirituais, a Jesus. Como sempre, agradecendo, primeiro de tudo, agradecendo por estarmos juntos mais uma vez, por estarmos aqui podendo estudar, aprender, refletir e trocar muitas ideias, sempre pensar em como nos melhorar, sempre pensar no Evangelho que Jesus nos trouxe. E também pedir por todos que estão aqui, por todos que não podem estar presentes, por todos que estão assistindo aqui pela internet, que essas pessoas que de repente estão passando por dificuldades, estão passando por problemas, possam
se reerguer, se levantar amanhã, porque nada como um dia atrás do outro, para que possam superar as aflições, superar os problemas que têm passado, modificar seus pensamentos e suas atitudes. Agradecemos sempre, Senhor, por tudo que nos dá, por todas as lições que aprendemos dia após dia. Muito obrigada por tudo, e assim seja.